Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que é exaltado sobre tudo e sobre todos, a Ele seja o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 1. Tessalonicenses, aliás, capítulo 2, desculpa, irmãos, versículo 13 a 16. 1 Tessalonicenses 2, 13 a 16. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, rogando a instrumentalidade do Espírito. Oremos. Senhor, nós somos gratos por esse momento, onde a Tua igreja e o Teu povo Te adora. E aqui estamos na Tua presença para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Sabemos que o Evangelho é tão glorioso e sabemos também que o Senhor se utiliza de vasos de barros, que somos nós pregadores da palavra. E que nesse momento o Senhor fale de forma poderosa ao Teu povo, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console e que o Senhor nos transforme, levando todo o nosso pensamento e a nossa vida cativa a Cristo, o nosso Salvador. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, qual é a causa do grande declínio do evangelicalismo moderno? Nós temos visto um grande crescimento de pessoas que se dizem cristãos, de igrejas. Nós vemos essa grande quantidade de pessoas que se dizem pastores, mas ao mesmo tempo nós percebemos que muitas vezes essas igrejas elas se parecem demais com o mundo. E uma das causas para esse grande declínio do evangelicalismo hoje é o declínio da centralidade das Escrituras e, sobretudo, da pregação da palavra de Deus. Todas as vezes que a igreja se afasta das Escrituras e se afasta da pregação das Escrituras, ela então, de certa forma, se afasta do próprio Deus. Obviamente, o tempo todo, nessas comunidades, a palavra está sendo lida, mas obviamente sendo lida, interpretada de forma errada, pregada de forma errada, e esse é o grande problema. Não é apenas a pregação correta da palavra, mas também como nós recebemos essa pregação da palavra. E nesse texto, Paulo nos ensina qual deve ser a nossa atitude ao ouvirmos as Escrituras, que é a palavra de Deus. E é por isso que esse texto é importante, porque diariamente nós estamos ouvindo as Escrituras, sermões, indo para as igrejas. Mas a grande pergunta é: como é que nós temos ouvido a palavra de Deus? Quais são os impactos que a palavra de Deus tem feito na nossa vida?
Na nossa vida real, diária, concreta, familiar, no trabalho, nas relações interpessoais, quais são as profundas mudanças que a palavra de Deus tem feito em nossa vida? Com que atitude nós devemos responder à pregação da palavra de Deus? As pregações, os estudos, os aconselhamentos, quando você busca um pastor, busca alguém, e ele então te orienta à luz da palavra de Deus, qual deve ser a sua atitude para com a palavra de Deus? E nesse texto nós vamos encontrar respostas muito claras a respeito disso. Paulo diz, e ele elogia inclusive aqueles irmãos da Tessalônica, porque eles receberam aquilo que Paulo estava falando, não como palavra de homens, veja o versículo 13, mas como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Mas antes de analisar esse texto, vamos nos lembrar do contexto onde ele está inserido. Esse texto que nós lemos está nessa primeira carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Tessalônica. E o apóstolo Paulo funda essa igreja em sua segunda viagem missionária. Nós vamos encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega ali em Tessalônica e prega o evangelho, e Deus miraculosamente converte pecadores. A tal ponto que quando Paulo escreve essa carta, ele diz assim, só tem uma única justificativa, é que vocês de fato eram eleitos. Não tem explicação. Houve uma conversão, houve um quebrantamento, o poder do Espírito agiu ali e muitas pessoas abandonaram os seus ídolos, os seus deuses, para servir verdadeiramente a Deus. E Paulo então passa muito pouco tempo ali, depois segue para a Bereia, e ele então, logo, pouco tempo depois, escreve essa carta para uma igreja jovem, uma igreja talvez formada nesse ponto por muitas pessoas novas convertidas. E Paulo escreve por algumas razões. Primeiro, para expressar a sua alegria com as boas notícias. Ele escuta boas notícias da igreja, aqueles irmãos estão firmes, estão progredindo. Ele também escreve para responder algumas dúvidas, alguns assuntos que ele não teve tempo de tratar, como por exemplo, sobre a vinda de Cristo e outros assuntos mais. Então ele vai tratar, trazendo algumas instruções também ali. Ele também escreve para defender-se de algumas acusações que os judeus levantaram contra ele, e ele então trata a respeito disso. Mas acima de tudo ele escreve para dar instruções aos novos convertidos e também expressar suas ações de graças, porque Deus estava fazendo alguma coisa ali. Era a mão de Deus que estava agindo no meio deles. Agora vamos olhar especificamente o contexto onde está inserido aqui. A carta começa com a saudação inicial, do capítulo 1, versículo 1, do versículo 2 até o versículo 10, é o primeiro momento de ações de graças, onde Paulo agradece a Deus, ele dá ações de graças, porque ele reconhece a transformação que ocorre na vida deles. Essa é a razão de Paulo. Então, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus, Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então Paulo escreve reconhecendo que Deus havia transformado a vida deles. Então ele está grato a Deus, essa é a primeira razão de ações de graças. Logo em seguida, no capítulo 2, acompanhe comigo, do versículo 1 a 12, Paulo vai apresentar um relatório pessoal, trazendo várias informações pessoais para aqueles irmãos da Tessalônica. E aqui no capítulo 2, versículo 13, ele começa a sua segunda ações de graças na epístola. É por isso que ele diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então, pela segunda vez na epístola, ele começa então trazendo ações de graças. E por que é que ele está feliz? Veja, na primeira ação de graças, ele está feliz porque eles realmente foram transformados pelo Evangelho. Mas nessa segunda ação de graça, ele está feliz pela forma como eles receberam a pregação da palavra. E é por isso que Paulo está muito feliz. Paulo expressa gratidão a Deus pela forma como a sua palavra foi acolhida por eles. Foi acolhida como palavra de Deus.
Eles receberam o Evangelho como de fato era a palavra de Deus. E é por isso que Paulo está muito feliz. Porque eles acolheram e aquilo estava rendendo frutos maravilhosos na vida deles. Agora vamos olhar para o texto. Foque aí comigo, capítulo 2, versículo 13 a 16, na estrutura. Bom, a estrutura do texto é bastante simples. Primeiro, Paulo, é uma ação de graças, como nós vimos. Paulo, ele agradece a Deus porque os tessalonicenses receberam o Evangelho como mensagem divina. No versículo 13, até a frase, em verdade é a palavra de Deus. Então, até aí é um momento de ações de graças, onde ele elogia, onde ele agradece a Deus porque eles receberam a palavra de Deus. A segunda parte está no final do versículo 13, quando ele diz assim: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, ele vai mostrar que essa mensagem está produzindo efeito entre eles. Ele agradece a Deus pela forma como eles acolheram, e agora, em segundo lugar, porque isso está produzindo efeitos, mudanças na vida deles. E a terceira parte do argumento vai do versículo 14 a 16, onde ele vai mostrar que aqueles irmãos haviam se tornado imitadores das igrejas judaicas, sofrendo as mesmas oposições que os judeus haviam sofrido. Aqueles irmãos da igreja que viviam ali em Jerusalém, eles haviam enfrentado muitas oposições por causa da palavra, e agora esses irmãos estão sofrendo também por causa dos seus patrícios, ou seja, eles estavam sendo perseguidos por causa da palavra, estavam sofrendo por causa da palavra. Então, qual é o tema central aqui? Bom, Paulo, ele trata sobre a importância de recebermos o anúncio das Escrituras como palavra de Deus, e mostra que a nossa atitude a isso define tudo em nossa vida. Então, qual é a tese, qual é o argumento central aqui do capítulo 12, versículo 13 e 16, e que será também o tema do sermão? Como ouvir a proclamação das Escrituras. Esse será o tema. Como ouvir a proclamação das Escrituras. E há 3 ideias muito claras no texto. Primeiro, a atitude adequada para com a palavra de Deus, que vai do versículo 13 até a parte C aí, onde ele vai mostrar qual a atitude adequada para com a palavra de Deus. Segundo, o final do versículo 13, o efeito da palavra de Deus, o que é que ela vai produzir, qual é o efeito da palavra de Deus. E por último lugar, versículo 14 a 16, o sofrimento exemplar em prol da palavra de Deus. Então são 3 ideias muito claras no texto, e eu vou repetir para aqueles que quiserem notar. Como ouvir a proclamação das Escrituras. Primeiro, a atitude adequada para com a palavra de Deus. Segundo, o efeito da palavra de Deus, no final do versículo 13. E por último, de 14 a 16, o sofrimento exemplar em prol da palavra de Deus. Agora vamos analisar verso por verso. Olhe para a sua Bíblia, vamos ver primeiro o versículo 13. Veja como Paulo começa. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. A palavra que ele usa aqui para graça é uma palavra que literalmente nós conhecemos, eucaristeu, que vem de Eucaristia, uma palavra que é muito conhecida por nós. Literalmente significa gratidão. É a palavra central no texto grego. Então Paulo, ele está grato a Deus por uma coisa, ou por várias coisas que Deus está fazendo ali. E a gratidão tem a ver com a forma como eles haviam recebido a palavra de Deus. E de fato as Escrituras nos mostram que toda a vida cristã começa com ouvir a palavra de Deus. Não é isso que Paulo diz, por exemplo, em Romanos 10, 17, quando ele diz assim: assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então Paulo está muito feliz porque não apenas ele pregou, mas eles ouviram. Eles guardaram no coração a palavra de Deus. Ele está grato a Deus por isso. E a grande pergunta é, como é que Paulo pregou aos Tessalonicenses? Vamos lá em Atos 17, vocês vão ver como é que Paulo então pregou aos Tessalonicenses, porque isso nos ajuda a entender um pouco sobre o que é a pregação e como nós devemos pregar, e o que é a própria pregação expositiva. Vamos voltar um pouco aí em Atos 17, quando ele chega ali na cidade de Tessalônica.
Acompanhe comigo, diz assim, Atos 17, a partir do versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, veja a primeira palavra, arrazoou com eles acerca das Escrituras. A palavra grega aqui que Lucas usa para arrazoar, literalmente significa argumentar, debater, mostrar as diferenças. Então Paulo, ele usou as Escrituras e ele simplesmente não leu as Escrituras, ele argumentou, ele mostrou o seu ponto, ele arrazoou. A pregação de Paulo era profundamente argumentativa, ou seja, tinha uma lógica. Há muitos pregadores hoje que pregam sem lógica, não tem começo, meio, nem fim. Eles nem mesmo leem as Escrituras. Ou simplesmente leem um texto bíblico, quando vão pregar e fogem, e nunca mais voltam para aquele texto bíblico. Paulo, ele argumentou. Agora acompanhe comigo o que ele argumentou acerca das Escrituras. Versículo 3. Expondo. E essa palavra grega que Lucas usa aqui para expor é abrir completamente, explicar de forma detalhada. Ele não era vago quando explicava as Escrituras, ele era detalhado, ele ficava no texto, ele explicava o texto, ele apontava os detalhes do texto. Era assim que Paulo pregava. Ele expunha, explicava detalhadamente. Veja outra palavra, versículo 3. E demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Essa palavra demonstrar, na língua grega, significa colocar algo na frente de alguém, apresentar de forma clara e simples o ensino. Paulo então demonstrou, explicou. É a mesma coisa assim, às vezes quando nós queremos explicar alguma coisa para alguém, e às vezes é uma coisa muito difícil, às vezes até nós dizemos, parece que só falta desenhar. Então Paulo explicava de uma forma simples, clara. Os sermões do apóstolo Paulo não consistiam em linguagem de persuasão, como ele mesmo diz, mas de poder. Então Paulo demonstrava, ele explicava, ele apresentava o seu ensino, ele abria de forma simples para que as pessoas mais cultas e mais simples pudessem entender. Ele fez isso em Tessalônica. E o texto continua, dizendo o seguinte, e isto dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio, e aqui nós temos mais uma palavra grega, anunciar significa proclamar algo, focando na extensão, na grandiosidade, na profundidade daquilo que você está ensinando. Foi assim que Paulo pregou em Tessalônica. Ele arrazoou, argumentou de forma profunda, usando as Escrituras, expôs, explicou detalhadamente, demonstrou, colocou de forma clara e simples, anunciou, proclamou com profundidade Cristo nas Escrituras. E sobre o que ele pregou? Bom, o texto vai dizer que ele pregou acerca das Escrituras Sagradas, esse foi o tema. Ele não falou dele mesmo, não foi um sermão antropocêntrico, não foi um sermão de autoajuda, não foi um sermão coach, foi um sermão onde do começo ao fim Paulo ficou com as Escrituras Sagradas. Foi assim que ele pregou. E qual foi o resultado? Veja aí em Atos. O resultado diz o seguinte, versículo 4, alguns deles foram persuadidos. A palavra persuadido aqui na língua grega é você ser convencido. Então eles creram, muitos então creram, eles foram convencidos. E por que eles foram convencidos? Foi porque o argumento de Paulo foi bom? Bom, o argumento dele e o sermão dele com certeza deve ter sido bom, argumentativo, profundo, detalhado, aplicativo. Mas essa não foi a razão principal. E ele vai dizer isso, vamos agora para 1 Tessalonicenses 1,5, onde Paulo vai dizer por que aqueles tessalonicenses creram. Veja no capítulo 1, versículo 5,
ele diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 1,5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Essa é a razão. Quando Paulo estava pregando, o poder do Espírito Santo, pela palavra, quebrantou os corações, transformou vidas. Fez aquilo que um pregador humano não pode fazer: mudar pecadores. É por isso que um autor, John Flavel, ele dizia que quando a palavra está sendo pregada, muitas vezes está a voz dentro da voz. O Espírito Santo, então, muitas vezes atua pela pregação da palavra e quebranta o coração. Ele age com poder e transforma pecadores. Foi por isso que eles se converteram. Isso em teologia nós chamamos de vocação eficaz, a chamada eficaz do Espírito Santo. É exatamente isso que diz a pergunta 67 do Catecismo Maior, quando diz assim: o que é vocação eficaz? O que é essa chamada que o Espírito Santo faz? Essa obra gloriosa do Espírito. E a resposta é: vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual Deus chama os eleitos. Ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando poderosamente, determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Essa é a obra do Espírito. É o Espírito que faz isso. E Paulo diz: eu reconheço que a eleição de vocês, não tem jeito. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: reconhecendo, irmãos amados, Deus, a vossa eleição. É a única explicação. Paulo já havia pregado em muitos lugares, mas a recepção aqui foi de fato maravilhosa. Deus havia feito algo glorioso ali entre os irmãos da Tessalônica. E Paulo está lembrando disso. Isso demonstrava o quê? Que eles eram eleitos. E no capítulo 1 ainda de Tessalonicenses, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Houve uma conversão, houve uma transformação gloriosa. Poder da palavra de Deus. A palavra havia feito. Agora, voltando para o capítulo 2, versículo 13, então, o que Paulo está reconhecendo, ele é grato a Deus por isso. É como ele mesmo diz em outro texto, quando ele diz: nós somos vasos de barro, o poder não está em nós não controlamos o Espírito, mas nós somos instrumentos e pela pregação da palavra, o Espírito faz essa obra. É por isso que ele está grato. Mas a gratidão principal dele, versículo 13, assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente da graça a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós anunciamos. Veja, era Paulo que estava falando. Paulo era o veículo. Deus não havia mandado um anjo, era Paulo que estava pregando. E ele continua: que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como verdadeiramente é palavra de Deus. Ele diz: é por isso que eu dou graças a Deus de forma incessante. E essa ideia na língua grega desse texto é algo contínuo, ou seja, diariamente Paulo expressava essa gratidão a Deus. Diariamente ele orava e dizia: meu Deus, muito obrigado pela vida daqueles irmãos, que o Senhor fez alguma coisa na vida deles, o Senhor transformou a vida deles. Ele incessantemente dava graças a Deus. Mas Paulo vai usar aqui no versículo 13 duas palavras, dois verbos, receber na língua grega. O primeiro é que eles receberam a palavra de Deus, de Paulo. E o segundo, que é traduzido na versão de vocês como acolhestes, mas também é o verbo receber. E essa ideia de acolher aqui significa literalmente você
ser receptivo, estar aberto, dar as boas-vindas a algo. Então eles receberam a palavra de Paulo, quando Paulo pregou, não como palavra de homens, mas como era de fato a pregação das Escrituras, a palavra de Deus. Mas eles, além de receber, eles receberam no sentido de dar as boas-vindas àquilo. Eles estavam felizes com aquilo. Eles acolheram, não como palavra de homens. Eles não disseram, bom, esse Paulo está falando isso. Não, Paulo está pregando a palavra de Deus. E é por isso que quando a palavra está sendo pregada de forma fiel, os reformadores sempre diziam que Deus mesmo está falando ao seu povo. A palavra é vox Dei, é uma frase latina que significa a voz de Deus. Deus está falando. E quando Deus fala, nós temos que ouvir, nós temos que acolher, nós temos que ser receptivos, nós temos que dar as boas-vindas. Nós temos que dizer, é isso que o Senhor está dizendo, e é dessa forma que eu devo agir. É a palavra de Deus. E os Tessalonicenses acolheram dessa forma. Obviamente essa acolhida foi fruto dessa obra do Espírito Santo, mas Jesus, lá em Mateus, no capítulo 13, quando ele fala a respeito da parábola do semeador, Jesus, ele diz que quando a palavra está sendo pregada, é exatamente o trabalho de um semeador. Tem muitos solos, tem muitos ouvintes diferentes. Então Jesus, por exemplo, ele fala do ouvinte temporário, que é aquele que a semente cai na beira do caminho. Mas eles não compreendem, vem Satanás e arrebata, ele escuta a palavra, se alegra, acha interessante, frequenta a igreja por um período rápido, mas aí vem Satanás e arrebata do coração dele. A palavra não germinou, não houve transformação. Ouvinte temporário. Você vai vê-lo pouco tempo na igreja. Jesus fala também do ouvinte endurecido, é aquele onde a palavra cai no solo rochoso, ele até que recebe com alegria, mas vem as angústias, a perseguição por causa da palavra. Então quando ele começa a sofrer, ele imagina que agora ele se converteu e tudo vai ser fácil, ou quando ele começa a ser perseguido por causa da palavra, quando ele vê que o cristianismo significa uma mudança profunda de vida, aí ele abandona. Não há um coração aberto, ele não acolhe, está endurecido. Eu não quero isso para a minha vida. Jesus também fala do ouvinte ocupado. É aquela semente que cai entre os espinhos. Ele ouve, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra. A pessoa escuta a palavra e diz, mas eu não tenho tempo para ouvir, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para aplicar a palavra de Deus. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso seguir as coisas desse mundo, eu preciso conquistar muitas coisas. E a palavra então vai sendo sufocada, ele não acolhe, ela morre. E há inúmeras pessoas que conquistam tantas coisas, não é? Mas não tem nada. É por isso que vocês, pais, precisam orar diariamente pelos filhos de vocês. Porque a preocupação de muitos pais hoje, cristãos, é que os seus filhos galguem grande posição, galguem um estrelato na sua vida profissional. Mas eles não estão preocupados se esse filho vai continuar servindo ao Senhor. Tudo isso que ele está tendo, galgando esse nome, essa posição, essa fama, esse dinheiro, tudo isso é inútil. Inútil. Mas Jesus fala do ouvinte produtivo. É aquele que a palavra cai em boa terra e há fruto, ele compreende, ele frutifica, ele tem o seu coração transformado, ele ama as Escrituras, ele luta para viver as Escrituras. E quem são esses produtivos? São aqueles que são chamados por Cristo, quando ele diz assim, as minhas ovelhas, elas vão ouvir a minha voz. E ele então chama, e elas vêm, e elas o seguem. E elas acolhem a palavra dele no seu coração.
Essa é uma lição importante para nós. O importante não é ouvir a palavra, o importante é acolhê-la em nosso coração. E agora no final do versículo 13, Paulo vai mostrar o efeito da palavra de Deus. Veja o final do versículo 13, quando diz assim: a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Ou seja, a ideia de operar, ela está agindo, ela está fazendo alguma coisa. Eles creram que Deus estava falando, então eles receberam como palavra de Deus. E o que é que Deus estava fazendo ali, na vida deles? Paulo dá várias pistas aqui nessa epístola. Por exemplo, eles tinham uma fé operosa. Observe o capítulo 1, versículo 13, o que Paulo diz, 3, aliás, Tessalonicenses 1:3, quando ele diz assim: recordando-os diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma fé verdadeira, um amor abnegado, uma esperança firme, eram crentes. Capítulo 1, versículo 9, eles tinham deixado o pecado. A palavra estava fazendo isso. Porque um crente verdadeiro, ele é incomodado pela palavra, ele não consegue viver no pecado. Ele peca, mas o pecado é doloroso, é amargo. Veja no capítulo 1, versículo 9, o que ele diz aí. Ele diz: pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, de como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então eles deixaram o pecado, eles deixaram a idolatria, deixaram aquele mundo podre que era aquele mundo greco-romano, um mundo marcado pela sexualidade, um mundo marcado pela bebida, um mundo devasso. Deixaram tudo isso. E agora estava o quê? Servindo o Deus vivo. Essa é a característica. A palavra de Deus produz isso, servir, se você quer servir esse Deus. Mas Paulo diz outras coisas, eu vou resumir apenas algumas. Fidelidade nas provações, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, ou seja, apesar de todas as lutas e privações do apóstolo Paulo, porque eles podem dizer: bom, Paulo pregou a palavra, ele mesmo está sofrendo, então, como é que esse evangelho funciona nele e não funciona em nós? Eles estavam enfrentando, e nesse texto também que nós lemos, eles estavam enfrentando perseguições dos seus patrícios. Mas eles eram fiéis nas provações. Eles estavam progredindo em santidade. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus faz com que alguém progrida. Quando alguém ama as Escrituras e acolhe, você vê um crescimento. Você não vê aquele crente letárgico que passa anos a fios, que não conhece, que não cresce, que não aprende, que está nos mesmos erros. Veja o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 1, a respeito deles. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então Paulo diz assim: vocês estão de fato vivendo a palavra de Deus. Eles estavam vivendo. Paulo também fala desse progresso aí no capítulo 4 também, no versículo 9, quando ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque quanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então Paulo vai mostrar que um dos efeitos na vida deles era o amor. Eles estavam praticando o amor, não apenas na igreja local. Outras igrejas, outras pessoas reconheciam a vida de amor deles. Que o evangelho, nós não vivemos apenas na nossa igreja local. As pessoas veem uma transformação, uma mudança na nossa vida. A palavra estava fazendo muitas coisas. E o que é que a palavra tem feito em nosso meio? O que é que a palavra tem feito no seu coração? Você está ouvindo, talvez adolescentes aqui, jovens, há muitos anos que você tem ouvido a pregação. Sermão em cima de sermão.
Quais são as mudanças profundas que Deus tem feito em sua vida? Como você pode olhar e dizer assim, eu estava em um ponto alguns anos atrás em minha vida espiritual, mas eu estou em outro hoje. Eu consegui avançar, eu consegui progredir, como homem, como mulher, como casal, como esposo, como nós estamos progredindo na nossa vida. Sem a palavra de Deus, não há progresso na vida cristã. E a última parte do versículo 14, vamos voltar aqui, Paulo então vai falar do sofrimento exemplar em prol da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. É interessante isso, eles imitaram, e Paulo vai falar em outros momentos, eles buscavam imitar as coisas que eram boas. Eles imitaram aqueles irmãos da Judéia, aqueles irmãos que estavam sofrendo na Judéia, por causa da palavra de Cristo, estavam firmes, e eles então dizem assim, nós queremos ser como eles. Nós queremos imitar pessoas que estão dispostas a sofrer por causa de Cristo. Então, quando você acolhe a palavra de Deus, você quer imitar pessoas que amam as Escrituras como você ama. O problema é que nós sempre queremos imitar o que é ruim. Nós sempre queremos nos nivelar por baixo. Nós sempre queremos nos achar melhor do que pessoas cuja vida espiritual é pior do que a nossa. Aí você diz, bom, a minha vida não está tão ruim assim, porque quando eu olho a vida de muitas pessoas, amigos meus, eles oram menos do que eu, sabem menos do que eu, estudam menos do que eu a palavra de Deus, então não estou tão ruim assim. Nós devemos imitar a Cristo, nós devemos imitar, como eles estavam fazendo, outros irmãos fiéis. Eles estavam dispostos a imitar o sofrimento. Veja que coisa, eles queriam imitar o sofrimento de outros. Eles amavam a palavra e estavam dispostos. E agora, no versículo 15 e 16, Paulo vai continuar falando daqueles judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Obviamente, todos aqui é no sentido genérico. A palavra todos, Paulo vai usar várias vezes, não no sentido de todas as pessoas indistintamente. É a mesma coisa quando ele diz que o Novo Testamento vai contrapor essa ideia de que a salvação era para os judeus, e agora vai dizer que todos agora, que Cristo veio, o qual quer que todos cheguem ao pleno conhecimento, como Paulo diz, não todos indistintamente, obviamente. Porque em relação aos judeus, agora existem os gentios, outras nações. Então nós não devemos ter medo da palavra todos, nós que somos reformados. O evangelho é pregado a todos, Cristo morreu por todos, não é que ele morreu como os arminianos por ninguém especificamente. É no sentido de que agora todos, ou seja, judeus e gentios, os eleitos que estão espalhados de todas as nações. Então os autores do Novo Testamento vão usar muito a palavra todos, inclusive Paulo. E é por isso que nós temos que entender quando eles assim, eles são adversários de todos os homens, não de todos indistintamente, mas de vários que odiavam, obviamente, os judeus, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E aqui Paulo está mostrando que se por um lado Deus estava convertendo os gentios, o próprio povo da aliança pactual, os judeus, estavam rejeitando a palavra. Os judeus, eles tinham as Escrituras. Eles liam as Escrituras todos os sábados, como fazem até hoje. Mas eles não conseguem ver nas Escrituras Jesus Cristo. E é por isso que a ira já está sobre ele. A ira significa o juízo de Deus sobre todos aqueles que escutam a pregação da palavra e a rejeitam. Isso é uma séria advertência. Sobretudo para nós que estamos lendo, estamos ouvindo, você que está domingo após domingo ouvindo, para que você não incorra nesse terrível erro
e nesse terrível juízo de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus, para aqueles que rejeitam a pregação da palavra. Há um livro que eu li há muito tempo atrás, que o título desse livro é Os Inquebráveis, e esse livro retratava algumas pessoas que viveram naquele período chamado a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Foi um momento onde muitas pessoas quebraram, foi um momento onde houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, foi um momento terrível. E esse livro, alguém fica curioso, porque ele percebe que existiam algumas pessoas que naquelas circunstâncias difíceis, eles continuavam firmes, pareciam inquebráveis. E aquela pessoa então quis saber o que é que essas pessoas têm diferente em meio à dor, o sofrimento, a perseguição, as lutas, as privações. E a grande descoberta foi essa. Eram pessoas que haviam sido transformadas pela palavra. Cristãos que tinham uma fé contagiante, que aos olhos do mundo de fato eram inquebráveis. Não porque fossem mais fortes ou tivessem uma força neles mesmos, mas porque a sua força vinha de Deus e da sua palavra. E de fato é exatamente isso que a palavra de Deus produz em nós. Ela nos torna dependentes, determinados a agradar somente a Deus. O amor e a acolhida das Escrituras torna a nossa vida mais simples. Você não precisa de muitos mestres, você não precisa de nenhum Senhor, você não precisa agradar muitas pessoas, você só precisa agradar uma única pessoa, ao Senhor que te deu a palavra. E você deve segui-lo sempre. Então, quais são as aplicações que esse texto traz para nós? A primeira é o perigo da atitude errada para com a pregação das Escrituras. Esse é um terrível perigo. E a atitude errada significa ouvir e não guardar no coração. Ou ouvir e dizer como aqueles homens, quando Paulo conversa com eles e faz aquela defesa, aquela bela defesa, ele diz assim, nós vamos pensar a respeito disso depois. Eu vou, talvez, em algum momento da minha vida, pensar a respeito da minha vida espiritual, da eternidade, da salvação. Há muitas pessoas que seguem por esse caminho. Talvez você esteja seguindo por esse caminho. Esse é um caminho de morte. Esse é um caminho de condenação. É preciso pensar de forma firme na palavra de Deus. A pregação é Deus falando ao seu povo. Por quê? Porque ela é entregue em nome de Deus. Ela é feita debaixo da autoridade de Deus. Ela se concentra naquilo que Deus dá, que é a sua palavra. É a palavra de Deus. E você deve ouvir. Cristo está falando ao seu povo pela palavra. E é por isso que nós lemos o Salmo 22 hoje. Porque o autor dos Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 2, versículo 12. O autor dos Hebreus cita o Salmo 22, versículo 22. E o autor dos Hebreus, no capítulo 2, versículo 12, vai citar exatamente esse salmo. E o Salmo 22 tem duas partes. A primeira mostra o sofredor falando, que de forma tipológica, messiânica, aquilo que Davi fala, seria, obviamente, cumprido de forma plena na pessoa de Cristo. Então, do versículo 1 ao versículo 21, o Salmo 22 mostra o sofredor, aquilo que Cristo expressa na cruz, o seu sofrimento. Mas agora no versículo 22 há uma mudança no Salmo, onde aquele que sofre começa agora a dar graças a Deus. E aqui no versículo 22, ele vai colocar Cristo falando no meio da congregação, e ele então coloca esses salmos e o texto de Isaías, e esses dois textos na boca de Cristo. Cristo então está citando as Escrituras em forma musical no meio da congregação. E o versículo Hebreus 2,12 diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome. E o autor dos Hebreus faz uma pequena mudança, porque a palavra hebraica, do texto hebraico, é dizer. Davi está dizendo, obviamente, que ele ia dizer o nome de Deus no meio da congregação, no meio da igreja. Ele ia proclamar o nome de Deus. Mas o autor dos Hebreus troca a palavra e coloca o verbo proclamar.
para enfatizar que Cristo é aquele que está pregando o nome do Pai no meio da congregação. Então, quando a palavra de Deus está sendo pregada, Cristo não apenas está cantando com a congregação, mas Ele também está pregando no meio da congregação. Ele está falando no meio da congregação. E é por isso que nós temos que receber a palavra de Deus. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, acompanhe comigo, no versículo 25, ele faz uma séria advertência. Ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Veja o verbo presente. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, há uma voz celestial, sim, no meio dessa igreja. E através do ministro da palavra, que nessa igreja sou eu, um vaso de barro, Deus do céu está advertindo vocês. E eles tenham cuidado. Não recuse ao que fala. Obviamente, nós devemos ouvir os pregadores quando eles pregam fielmente a palavra de Deus. E é por isso que no capítulo 13, versículo 7, o autor dos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Eles pregaram a palavra de Deus. Nós temos que nos lembrar daqueles que pregam a palavra de Deus. Então, tenha cuidado, não seja negligente. E como é que nós nos preparamos para escutar a palavra de Deus? Há pelo menos 3 instruções que os nossos pais reformados nos ensinavam. Primeiro, antes, durante e depois do culto. Como é que nós nos preparamos para ouvir? Como é que nós nos tornamos um ouvinte produtivo? Como nós nos preparamos para ouvir o sermão? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas um dos elementos de culto na nossa confissão de fé não é apenas o pregar a palavra, mas o ouvir. Ou seja, Deus diz como nós devemos ouvir. Então, algumas dicas importantes, algumas instruções importantes. Primeiro, antes. Como é que você se prepara para ouvir a palavra de Deus? Primeiro, lendo a palavra de Deus todo dia. Se você só escuta a palavra durante o domingo, você é uma pessoa faminta. Ou talvez não tenha apetite suficiente. Então, à medida que você vai lendo a Bíblia todo dia, você vai se alimentando através da sua meditação, você quer exatamente o ministro da palavra, aquele que se preparou durante a semana para trazer o alimento maior, para trazer aquela comida substancial. Então você se prepara durante a semana. Dormindo cedo no sábado para o domingo, para estar bem na igreja para ouvir o sermão, orando pelo pregador, treinando a sua mente para se manter focado, ensinando os seus filhos a importância da pregação. Então, a partir de amanhã, começa o treino. E você então se prepara durante a semana para ouvir a palavra sendo pregada. E aí chega o grande dia, domingo, dia do Senhor, que não é seu, onde você vai com a sua família para a igreja. E nesse dia, você chega cedo para se concentrar, você respeita o silêncio do santuário, você ora e chega mais cedo para que Deus fale ao seu coração, para que Deus use o pregador da palavra. E você diz para você mesmo: ai de mim se Deus não falar a mim. O que será da minha vida se eu sair daqui sem que Deus fale ao meu coração? Você reconhece que o trabalho do seu pastor depende também daquilo que Deus vai fazer através dele na sua vida. Você toma notas do seu sermão. Você nota coisas que você pode meditar durante a semana. Você checa para ver se o pregador está pregando a palavra de Deus. Então, durante o sermão, você está completamente focado. Você não comenta,
você não olha do lado, você não cochicha, você não pergunta, você está ali, porque Deus está falando. E aí vem depois do sermão, você escuta o sermão e você quer se aprofundar, você quer mais, você quer aprender mais a respeito daquilo. Os seus apetites espirituais são aguçados, então você não quer a papa, você quer o alimento sólido, você quer mais. Você começa a orar para viver, porque você diz, meu Deus, essas verdades são tão profundas, eu preciso orar mais. Começa o autoexame, meu Deus, como é que eu estou vivendo? Você anseia por ouvir mais. Você vem de manhã e escuta a palavra, você diz, mas à noite tem mais. Veja a lástima dos nossos dias, os crentes escolhem o tipo de culto que eles querem ir, então muitos que vêm de manhã não vêm à noite, não trazem os seus filhos para a igreja à noite, isso é uma lástima. É uma lástima que nós estamos vivendo. Nós temos que estar ouvindo a pregação da palavra, e estando dispostos a sofrer pela palavra, para viver, para aplicar a palavra em nossa vida. E por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela produz mudança. Nós devemos acolher a palavra de Deus no coração, reconhecendo o seu poder. A palavra de Deus produz transformação. Veja o que Jeremias 23, 29 diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é o que pode mudar a sua vida, é o que vai quebrantar você, é o que vai mudar a vida sua, da sua família, do seu esposo, da sua casa. É a palavra de Deus, porque é esse martelo que esmiuça, que quebra a dureza. A palavra de Deus produz conhecimento, como diz o Salmo 119, versículo 15. A palavra de Deus produz inquirição, como o autor dos Hebreus diz no capítulo 4, 12, ela é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ou seja, diante da palavra, Deus nos desnuda, Deus mostra que nós somos. A palavra faz isso, é como um espelho, onde você vê o que você é. Como está a sua vida, o que Deus requer dela, aquilo que você precisa mudar e o alvo de Deus para você. A palavra produz crescimento, como Pedro diz, ela é como leite. Ela produz santidade, porque o alvo dela, como Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é nos tornarmos perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foi por isso que Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra, acima de tudo, nos torna parecidos com Cristo. Essa é a lição para nós, meus irmãos. Nós temos que nos voltar para Cristo e para a sua palavra. Cristo é essa palavra encarnada, final. Ele era a palavra viva. Mas ele não apenas era aquele que por excelência proclamou as Escrituras, como Pedro diz que inclusive os profetas do Antigo Testamento falaram pelo Espírito de Cristo. Então no Antigo Testamento Cristo estava anunciando a sua palavra. Quando ele se encarnou, ele anuncia a palavra. Ele no céu usa os pregadores para anunciar a palavra. Porque Cristo pastoreia e guia o seu povo com a palavra. Mas Jesus viveu a palavra. Isaías diz que ele se deleitava no temor do Senhor, ele amava as Escrituras. E é por isso que o tempo inteiro nós vemos Cristo lendo as Escrituras, expondo as Escrituras, falando das Escrituras. E nós somos chamados a imitar o nosso Salvador. Então, se você está aqui nessa noite e você não é um crente verdadeiro, você precisa ser transformado pela palavra. Deus precisa mudar a sua vida. Só Ele pode fazer, eu não posso fazer, ninguém pode fazer. Só Deus pode mudar a sua vida. E Ele pode fazer isso nessa noite, quebrantando você, transformando você, trazendo vida a você, para que a sua vida seja diferente, para que você acolha a palavra dEle no coração.
Mas se você é um crente, está aqui, você precisa amar, estudar e viver a palavra. Nós temos que fazer isso. Amar a palavra. Há uma ilustração que eu já contei aqui, Thomas Goodwin nos conta, um antigo autor puritano, e há um momento que ele conta essa ilustração que é interessante. Ele diz que certa vez vai ouvir um pregador, e aquele pregador então estava pregando em um dos profetas do Antigo Testamento, e mostrando a importância de ouvir a palavra de Deus. E aquele pregador fazia uma espécie de encenação enquanto pregava, e por um lado ele meio que ensinava a Deus, e Deus dizia ao seu povo: olha, vocês precisam temer a palavra, vocês precisam guardar a minha palavra, senão eu vou tirar a palavra de vocês. E de outro lado, ele mostra que o povo dizia: não, meu Deus, tire tudo de nós, tire os nossos bens, tire as nossas casas, mas não tire a palavra de nós. Tire tudo, mas não tire a palavra. Nós não podemos viver sem a tua palavra. E Thomas Goodwin diz que escuta aquele sermão, chora compulsivamente, depois ele monta no cavalo e vai para casa chorando. Porque ele havia descoberto o pouco valor que a palavra de Deus tinha na sua vida. Essa é a nossa geração, meus irmãos. Uma geração que tem tanto, mas parece que não tem nada. Nós precisamos amar as Escrituras. O Evangelho não é uma série de conversas filosóficas, mas uma mensagem através do qual o próprio Rei Jesus muda vidas. Isso é o Evangelho. E eu quero concluir com uma frase de Lutero, quando ele diz assim, no período da Reforma: somente a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas sobre a terra. Se isso não for reconhecido, para que ela serve? Quanto mais nós rejeitamos isso, mais nós ficamos satisfeitos com os livros dos homens e com os professores humanos. É isso que tem acontecido. O povo de Deus abandona as Escrituras e nós vamos agora ouvindo aquilo que o mundo tem a dizer. Vamos ficando satisfeitos com cultos não bíblicos, não centrados na palavra. Cada vez mais nós vamos estar mais satisfeitos com a cosmovisão desse mundo. Para que a palavra serve? Ela é o nosso tudo. É a própria palavra do Rei para nós. Ame a palavra, acolha no coração, guarde a palavra de Deus. Que nós sejamos uma igreja que ama, que acolhe, mas que vive a palavra. É isso que nós precisamos em nossos dias, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Ela é tão profunda, rica, e nós carecemos do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Definitivamente nós não somos nada sem Ti. Sem Ti nada podemos fazer. E precisamos do Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a amar as Escrituras. Nos ajuda a viver as Escrituras. Nos ajuda a fazermos as nossas escolhas a partir das Escrituras. Nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra, como diz Tiago, e não ouvintes. Dê misericórdia de nós, para que sejamos uma igreja onde haja não apenas o conhecimento, mas haja uma prática, uma fé viva, operosa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.